Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, a partir do verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, fale conosco nesta tarde, Senhor. Estamos aqui para celebrar a Tua presença neste lugar, a Tua presença em nossas vidas, mas também, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem uma instrução divina para nós, Pai, uma orientação, o Senhor quer falar conosco. Abrimos nosso coração, abrimos nossos ouvidos espirituais, estamos atentos à Tua palavra. Fale conosco, Senhor, e nós lhe daremos a glória e a honra, pois só Tu és digno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na nossa série de mensagem Direção Divina. 7 decisões que irão mudar a nossa vida. Esta série é baseada no livro de Salmos, no Salmo 32, verso número 8, que diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Como eu tenho dito todos os domingos, um verso maravilhoso, se nós prestarmos atenção, é Deus falando conosco, e olha o que Ele diz para nós. Ele diz isso para você, escute Deus falando para você: eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. É lindo demais. Deus está dizendo que Ele vai nos aconselhar, Ele vai cuidar de nós. É Deus se comprometendo comigo e com você, que Ele vai nos instruir, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos dar direção, porque nós precisamos de uma direção de Deus. Porque quando não temos a direção de Deus, nós temos direção da carne, a direção do nosso coração, e muitas vezes nós erramos, fazemos escolhas erradas e depois padecemos por isso. Deus quer nos dar a sua direção. E vimos nessa mensagem, nesta série, nós já vimos: decida começar, decida servir, decida conectar. Nós vimos na semana passada: decida confiar. E o tema da nossa mensagem de hoje, que está aqui no nosso painel: decida obedecer. Diga assim: eu decido obedecer. O chamado de Deus para mim e para você é obedecer. Olha o que o apóstolo Pedro ele diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 14. O apóstolo Pedro diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha que lindo esse verso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está dizendo que antes de encontrarmos a Deus, nós éramos rebeldes a Deus, éramos rebeldes contra a palavra de Deus, nós éramos desobedientes. Deus tinha a sua instrução, Deus tinha o seu caminho para nós, mas nós não o conhecíamos, nós éramos ignorantes quanto à sua vontade, e por causa disso nós desobedecíamos. E o chamado de
de Deus é para que andemos em obediência. Agora, nós não somos mais ignorantes espirituais, nós conhecemos a Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, o chamado de Deus para nós é que andemos como os filhos em obediência. Por quê? Porque rebeldia na Bíblia é pecado, rebelião é pecado. 1 Samuel capítulo 15, Deus vai comparar a rebeldia, a rebelião, como o pecado de feitiçaria. Quando Saul, ele vai se rebelar, não vai obedecer à voz de Deus, o Senhor vai dizer assim, que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria, porque o primeiro rebelde foi um anjo de luz caído chamado Lúcifer. Ele se rebelou contra Deus, ele se rebelou contra a vontade de Deus, e Deus então o expulsou do céu, e ele foi lançado aqui na terra e vai passar a sua eternidade no inferno. O que Deus está dizendo? Que os tempos de rebeldia da velha natureza nossa já acabou, e Deus então nos chama a andarmos como filhos obedientes, andarmos debaixo da sua palavra, da sua vontade, do seu querer. E Ele não apenas nos chama a andar em obediência, Deus tem uma promessa para aqueles que andam em obediência. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 1, versos 19 e 20: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Diga assim comigo: pois é o Senhor quem fala. E o que Deus está falando? Você crê nessa palavra? A palavra está dizendo que quem fala? Deus está falando. E o que Ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: se nós obedecemos, nós comeremos o melhor dessa terra. Porém, se nós desobedecermos, nós iremos comer o pior dessa terra. É o que Deus está dizendo. Ele está dizendo então que na obediência há vida, na obediência há abundância, na rebeldia há morte, na rebeldia há escassez. E esse é o chamado de Deus para mim e para você. No texto em que nós lemos, nós vemos claramente, nós vemos o profeta Elias e nós vemos a história de uma viúva pobre, e os dois decidiram obedecer a Deus. Apesar de tudo parecer contrário, eles se posicionaram em obediência, e por se posicionarem em obediência, viveram um grande milagre. Eles viveram o quê? Comeram o melhor dessa terra. No tempo de fome, no tempo de escassez, eles tinham em abundância. Por quê? Porque decidiram obedecer. O que é o texto que nós lemos? Ele vai nos contar. Ele conta que Acabe era o rei de Israel. E como rei de Israel, ele era o governante de Israel. Ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era filha do rei de Sidom. Sidom era um país idólatra, e eles cultuavam um deus chamado Baal. Baal era considerado o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus da abundância. Eles celebravam este deus Baal. Eles entendiam que eles sacrificando a Baal, Baal trazia chuva, e eles viviam da agricultura, então eles teriam uma grande colheita, uma colheita abundante. Agora Jezabel se casa com Acabe e vai para Israel, e ela consegue infelizmente implantar também em Israel o culto a Baal. Agora Israel, que antes adorava somente a Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, agora começa a cultuar Baal, e também viviam da agricultura, e cada colheita que eles vinham, eles tributavam essa glória a Baal, e antes da colheita chegar, eles sacrificavam a Baal. Baal, manda chuva. Baal, nos dê uma grande colheita. Baal, nos dê uma abundância. Agora Deus vai então levantar o profeta Elias e manda Elias a ir até o rei Acabe. Elias vai até o rei Acabe e vai liberar uma palavra de juízo contra o rei e contra a nação. Ele vai dizer assim no capítulo 17, verso de número 1, está no telão, diz assim: ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O povo estava tributando a glória a Baal, o povo estava pedindo chuva para Baal, o povo estava pedindo uma grande colheita para Baal. Então diz assim, Elias vai a Acabe, Elias vai e diz assim para o rei Acabe: olha, eu vou te dizer algo, eu vou orar e
Deus vai fechar o céu, e até que eu volte a orar, não haverá chuvas. E ele ora e realmente não chove. Por 3 anos e meio não caiu uma gota d'água em Israel. E agora então o povo fica em desespero. O que Deus queria mostrar? Quem manda a chuva não é Baal, quem manda a chuva é Deus. Quem controla o céu, a terra, a chuva, o sol, a lua é Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja aqui nessa tarde, alguém possa ter dito assim para você: olha, seu emprego está dependendo do fulano lá, e se o fulano ele tem poder, se ele decidir a porta abre, se ele decidir a porta não abre. Não, meu irmão, não vai nessa conversa. Quem manda é Deus. É isso que Deus estava dizendo para Acabe. Não é Baal que manda, não é Baal que manda a chuva, é Deus que está no controle. Meu irmão, tem gente que diz assim: meu filho está lá e o chefe do tráfico diz que se ele quiser ele morre. Não, seu filho morre quando Deus decidir que chegou o tempo dele, porque quem manda na terra, quem manda no céu é Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 3 verso 7 diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre, porque Deus está no controle. Meu irmão, minha irmã, recebe essa palavra no teu coração: Deus está no controle da sua casa, da sua vida e da sua família. Israel estava dizendo: não, Baal está no controle. Deus estava dizendo: não, quem está no controle é Jeová, amém? É Deus que controla a minha vida e sua vida, em nome de Jesus. E o que acontece agora? Quando Elias faz essa palavra de juízo, não chove em Israel por 3 anos e meio. O povo agora está desesperado, o povo está na miséria, a escassez, e agora Elias se torna o inimigo número 1 de Acabe, ele se torna o inimigo número 1 de Israel. E agora a Bíblia diz que então Deus vai pegar Elias e vai esconder Elias. Olha o que diz versos 2 e 3. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se. Diga assim comigo: esconda-se. Olha só, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. O que Deus faz? Elias se torna o inimigo número 1 de Acabe, Acabe o caçaria, Acabe iria atrás dele, mas Deus o esconde. Ele guarda num lugar, lá perto do ribeiro de Querite. Diz a Bíblia que Deus enviava corvos que levavam carne e pão todos os dias para Elias, de manhã e de tarde, à tarde ele bebia água, e ele bebia água do riacho, todos os dias, porque Deus resolveu esconder Elias. Diga assim: Deus decidiu esconder Elias. Meu irmão, minha irmã, quando Deus decide esconder, ninguém acha. Dá glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Acabe levanta o exército inteirinho para caçar Elias, e não o acha porque Deus escondeu. E quando Deus esconde, ninguém acha. Você sabe a história de Moisés? Quando Moisés nasce, havia um decreto de Faraó que todo menino que nascesse dos hebreus deveria ser morto. Mas Deus resolveu esconder Moisés, e Moisés ficou escondido, e ele não achou Moisés, porque Deus decidiu esconder. E quando Deus decide esconder, meu irmão, minha irmã, ninguém acha. Por isso que o Salmo 27, verso 5 diz assim: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Deus está dizendo que quando ele decide nos guardar, ninguém acha. O homem mau não acha, o maligno não acha, o diabo não acha, amém? Tem um testemunho do irmão maravilhoso. O dele teve um vizinho da direita que foi roubado, da esquerda foi roubado, da frente foi roubado, de trás foi roubado, mas a casa dele estava intocável porque Deus decidiu esconder, amém? Eu sei que tem gente aqui que já viveu a mesma situação, já foi roubado o vizinho de um lado, de outro a sua casa. Por quê? Porque você está guardado pelo Senhor, amém? Quando Deus decide guardar, ninguém acha. Um dia Deus disse assim para José, o pai de Jesus, né? o marido de Maria, diz assim: olha, porque Herodes, quando Jesus nasce, Herodes se levanta para matar o menino Jesus. O que ele diz? Envia um anjo, diz assim: José, pega o menino e esconde ele no Egito. Jesus ficou ali até que Herodes morresse, porque houve um tempo em que Jesus foi protegido, foi escondido. Eu dizia há algumas semanas atrás, num culto de quinta-feira, e ministrei na célula na sexta-feira, a história de Noé. A história de Noé é muito linda, eu falei aqui só sobre isso. Você conhece a história? Quando Deus resolve destruir com o dilúvio, tudo aquilo que ele havia criado, mas a Bíblia diz assim: e Noé achou graça aos olhos de Deus. Diga assim: graça aos olhos de Deus.
E o que a graça de Deus sobre a vida de Noé trouxe de benefício para Noé? A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então veio o dilúvio. E esta graça não levou Noé ao palácio, não levou Noé a um trono, mas levou ele dentro de uma arca. E ele ali ficou dentro dessa arca com a sua família, com os seus filhos e com os animais. Do lado de fora da arca havia destruição, havia morte, tudo estava sendo destruído, mas na arca havia vida. E eu dizia por ocasião que eu creio piamente que do ano de 2017 e 2018, a igreja viveu o momento da arca. Porque o que nós ouvíamos no ano de 2017 e 2018? Nós ouvíamos na televisão, nos noticiários, na internet, nós acessávamos qualquer rede de comunicação, qual era a informação? A crise está profunda, a crise está aguda, nós temos mais de 14 milhões de desempregados, 65 milhões de brasileiros com nome no Serasa, as empresas estão falindo, as empresas estão demitindo. Esta era a notícia que nós tínhamos fora, e nós ouvíamos isso todo dia na televisão, na internet. Aí nós entrávamos na igreja, na arca, e o que nós ouvíamos dentro da arca? Eu venho aqui dar glória a Deus, porque Deus abriu a porta de emprego. E o que nós ouvíamos dentro da igreja? Era Deus curando, era Deus abrindo porta, era Deus prosperando, era Deus trazendo milagre, era Deus acontecendo. Meu irmão, minha irmã, lá fora havia destruição, mas na arca havia provisão. Lá fora havia miséria, mas dentro da arca Deus estava cuidando. Meu irmão, foi o ano da igreja. Lá fora tinha morte, tinha más notícias, mas dentro da igreja era boas novas de Deus, era Deus operando, era Deus fazendo milagres, meu irmão, porque Deus decidiu esconder a igreja, meu irmão, e quando Deus decide guardar, ninguém acha. Olha o que diz Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Deus resolveu nos guardar. Deus assim agora para Elias: Elias, chegou o tempo de você ir. Vá agora para Sarepta, porque a água do riacho secou. Diz assim: vai para Sarepta, porque lá eu vou te sustentar. Quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma viúva pobre, que ela, segundo a NVI, está dizendo no verso de número 12, que ela estava com apenas 2 gravetos. 2 gravetos por quê? Porque o que ela ia cozinhar era tão pouca que não precisava de lenha. Era tão pouco a sua quantidade de comida que não precisava de fogo alto, de fogo grande. E ele vai então chegar para aquela mulher e dizer assim: olha, vai lá e faz um pouco de pão para mim. E ela diz: eu não tenho nada. Ele encontra uma mulher que está no estado pior do que o dele. Ele estava agora entrando num momento de necessidade, ela já estava padecendo a necessidade. Mas vão haver atitudes de obediência aqui, que vão passar da necessidade para a abundância. É sobre essas que eu quero falar com você então, nessa tarde. Pegue o seu esboço, uma caneta na frente do seu assento. Em primeiro lugar, para vivermos e passarmos para vivermos uma abundância de Deus, cuidado com o que você profetiza na crise. Muito cuidado com o que você fala em dias de crise. Muito cuidado com o que sai da sua boca quando as coisas não vão bem. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Elias chega em Sarepta, ele encontra uma viúva, e ele diz assim para a viúva: olha, vá e me dê um pouco de água. A viúva então está indo para sua casa para pegar um pouco de água. Quando ela está indo, ele diz assim: olha, espere um pouco, aproveita já que você vai buscar água, traga-me também um bolo, ou faça um pão para mim. Olha a resposta dela quando ele pede um pão para ela. Olha o que ela diz, verso de número 12: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. O profeta diz assim para ela: ei, faça um pedaço, faça um bolo para mim, faça um pão para mim. Ela olha para ele e diz o quê? Na crise, eu estou indo para casa, eu tenho um pouquinho de farinha na panela, eu tenho um pouquinho de azeite na botija, eu vou fazer um pão para mim, para meu filho, nós vamos comer e morrer. Ela fala isso. Na hora da crise, o que sai da boca dela é uma palavra de morte. Olha o que acontece no verso de número 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar, ou seja, morreu. O que ela profetizou
Morte. E o que aconteceu? Morte. O que ela falou que ia acontecer com seu filho? Morrer. E o que aconteceu com ele? Morreu. Há um princípio espiritual que não pode ser negado nunca. É o poder da palavra liberada. É o poder da palavra que sai da nossa boca. Ela gera vida ou gera morte. Cuidado com o que você fala. O que você tem falado em dias de crise, na hora do aperto, na crise conjugal, na crise financeira, na crise talvez no trabalho, uma crise na família. O que você tem dito? Nada dá certo, não vai dar certo, que miséria, que droga de vida, que mixaria de salário, não vai dar até o final do mês e não dá. Por quê? Porque você tem profetizado, você tem declarado, você tem talvez trazido maldição para a sua vida, sua casa e sua família. Pais que na hora do furor olham para um filho e dizem assim: você não vai dar nada, você não vai ser ninguém na vida. Quantos pais, quantas mães por não estarem de acordo com um relacionamento, de um namoro, de uma filha ou de um filho, e quando resolvem se casar, sair de casa, sai debaixo de maldição. Você nunca será feliz neste casamento. Quanta gente já ouviu isso? E quantos casamentos faliram por causa disso? De uma palavra de morte, uma palavra negativa. Meu irmão, pelo contrário, Deus nos chama a profetizar vida, abundância, é bênção de Deus. Declare: a porta está fechada, mas o meu Deus é poderoso para abrir. Declare isso. Olha, seu casamento está em crise, eu ia dizer que porcaria, meu casamento não vai dar certo, já acabou. Não, declara: declarei, meu casamento foi selado no altar, diante de Deus, diante da igreja, diante de testemunha, e ele é bênção do Senhor. Declare diante do seu emprego: foi Deus que me deu e o diabo não fecha essa porta. Quem já ouviu aqui uma palavra que diz assim, que a fé remove montanha? Quem já ouviu? Já ouviu essa frase, que a fé remove montanha? Quem acredita que é nessa frase que a fé remove montanha? Olha o que Jesus vai dizer sobre isso. Marcos capítulo 11, verso 23. Aqui já tem uns irmãos que já me conhecem, já nem levantaram a mão, né? Olha só, eu lhes asseguro, Jesus dizendo, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: se alguém disser a este monte, crer no seu coração, sai daqui, vai para lá, então isso vai acontecer. Por isso nós temos esse ditado que diz que a fé remove montanha, mas a fé isolada não remove montanha. Não remove montanha. O que remove montanha é a fé com a palavra liberada, é o que está dizendo. Eu lhes asseguro, se alguém disser, diga assim, disser. Isso é palavra declarada. E crer no seu coração, isso é fé. Então, se você tiver fé e declarar: a este monte de dívida, esse monte de problema, esse monte de dificuldade, sai daqui, vai embora da minha vida, ele vai embora da sua vida. Mas tem que ter no coração a fé, a certeza e liberar. Você se lembra no livro do profeta Ezequiel, que Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, cheio de ossos sequíssimos, e Deus pergunta assim para ele: Ezequiel, é possível com que esses ossos se transformem em vida? Qual é a resposta de Ezequiel para Deus? Uma resposta de fé. Ele podia ter dito assim: eram ossos secos, sequíssimos. Diga assim, sequíssimos. Era assim que estavam aqueles ossos. E qual é a resposta de Deus de Ezequiel para Deus? Senhor, tu sabes. Não foi uma resposta carnal. Carnal, uma resposta sem fé, ia dizer impossível. Essa seria, na lógica, a resposta certa. Qual é a resposta dele? Senhor, tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Se o Senhor decidir, vai voltar a ter vida. Isso é fé. E aí Deus fala o que para ele? Então abra a tua boca e profetiza a vida. Ele vai diante dos ossos secos e diz assim: haja vida, haja vida, haja vida de Deus. E diz a Bíblia que começaram a surgir tendões, começou a ter pele e houve vida. Porque houve fé e palavra liberada. Eu quero já te convidar neste momento a fazer um ato profético. Levanta a sua mão e libera uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Declare toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, vamos lá. Você nunca irá receber o que não está disposto a entregar. Olha o que diz verso número 13. Vá para casa e faça o que disse.
Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Olha o que o profeta vai dizer. O profeta vai dizer assim para ela: olha, me faça um pão. Ela disse assim para ele: eu não tenho nada. Ela diz: eu não tenho nada. Só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, vou fazer um pão para nós vamos comer, vamos morrer. Aí ele vai dizer: não. Você vai e faça conforme o Senhor está dizendo. Faça primeiro para mim, depois para você. E ela faz o quê? Ela vai, faz e entrega. Meu irmão, você nunca irá receber aquilo que você não está disposto a entregar. Quando ela está disposta a entregar o único bolo que ela tinha, o único pão para Deus, porque o homem representa o homem de Deus, aqui o profeta representava Deus, ela recebe um milagre. Você conhece a história de Ana? Ana, em 1 Samuel capítulo 1, ela era estéril. E esta mulher, o sonho dela era ter um filho, e ela fez tudo para ter um filho. Diz a Bíblia que ela ia todos os anos ao templo em Jerusalém, buscando um filho, clamando por um filho. Ela ia todos os anos, ela fazia campanha e não engravidava. Ela ia, orava a Deus e não recebia. Ela ia e gemia diante do Senhor e nada acontecia. Ela jejuava, ela subia ao monte e nada acontecia, até que um dia ela entendeu este propósito e princípio de Deus. E olha o que diz 1 Samuel 1,11 diz assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ela ia todos os anos pedindo para o filho para Deus, não conseguia. Ela orava, não conseguia. Ela gemia, não conseguia. Ela jejuava, até que um dia ela entendeu. Ela foi para Deus assim: Deus, meu sonho é ter um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor, eu vou entregar ele para ti, eu vou consagrar ele ao Senhor, ele vai ser do Senhor. Diz que naquela hora ela engravida, porque ela está disposta a entregar aquilo que era o seu sonho para Deus. E agora então ela recebe, ela não vai ter apenas um filho, ela vai ter 7 filhos, porque quando nós entregamos aquilo que está no nosso coração para Deus, Deus nos abençoa. Qual é a medida em que Deus responde para quem entrega? Essa é a questão. Quando a mulher entrega apenas um pão para Deus, para o homem de Deus, Deus vai dizer, nós vamos ver no final da mensagem, que não vai faltar da casa dela mais nada. Quando a mulher Ana entrega seu filho para Deus, Deus lhe dá 7 filhos. Qual é a medida que Deus responde a uma entrega? Basta você ver, quando Deus disse assim a Abraão: Abraão, me entrega o teu filho único, o filho que tu amas. Ele vai e entrega para Deus. Qual é a medida de entrega de Deus? Da resposta de Deus? Deus devolve Isaac, devolve o que juntamente com ele? Uma nação inteira. Deus dá um filho e Deus dá uma nação. João capítulo 4, Jesus está caminhando, passando pela Samaria, ele para num poço, e ele encontra-se com uma mulher samaritana. Jesus pede um copo de água para a mulher, e a mulher começa a relutar em dar água, de não dar água, até que ela então decide dar um copo d'água para Jesus. Sabe o que Jesus disse para ela? Olha só, João 4,14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher dá um copo de água para Jesus, Jesus está dizendo: do seu interior fluirão rios de água viva. Porque, meu irmão, quando nós damos para Deus, Deus nunca vai ficar devendo nada para Ele, em nome de Jesus, amém? Meu irmão, dê o seu coração, dê o seu amor, dê o seu tempo ao Senhor, dê tudo ao Senhor e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Terceiro lugar, vença o medo. Verso de número 13: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Amém? Diga assim: vença o medo. Meu irmão, Elias diz assim para ela: vai lá e faz o bolo. Mas eu vou fazer, vou morrer. Não, você vai e faz para mim, entrega para mim, depois você come. E ele diz o que para ela? Não tenha medo. Sabe por quê? Ela amava a Deus, amava. Ela respeitava o homem de Deus, respeitava. Qual era o problema? Achar que ia faltar, assim como nós. Nós amamos a Deus, nós queremos dar o melhor para Deus, mas nós temos medo. E se faltar amanhã? E se eu não tiver tempo para minha família? E se eu não tiver isso? Meu irmão, Deus nos manda romper. O milagre dessa viúva estava logo atrás do seu medo. Quando ela rompe com o seu medo, as cadeias são abertas e ela vive um grande milagre. Meu irmão, entregue suas habilidades, entregue seus dons, entregue seu tempo para Deus, entregue seu coração. A palavra de Deus para nós hoje é: não temas. Diga assim: eu não temerei.
porque Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: Deus não nos deu espírito de temor, mas Deus deu espírito de ousadia, de amor no Senhor. Ele está dizendo que o temor, o medo, é um espírito maligno que não vem da parte de Deus. Hoje terminei de ministrar essa mensagem pela manhã, veio um casal aqui novo na nossa igreja: pastor, eu estou aqui há 6 meses, e você falou isso daqui, e olha, eu estava aqui no mês de novembro, nosso sonho era comprar uma casa própria, surgiu a oportunidade de comprar um apartamento, mas eu estava com medo, estava paralisado, e naquele dia o Senhor ministrou só sobre medo. E eu saí daqui decidido a vencer o medo. Eu fui lá, dei a entrada na documentação. A entrada era para ser do apartamento de R$17 mil. Eu ia vender o nosso carro, a gente ia ficar sem carro. De maneira sobrenatural, a prestação caiu para a entrada para R$5 mil. A prestação que seria de R$1.000 por causa do subsídio, ela caiu para R$500. Eu venci o medo, ele falou, e fomos abençoados. A palavra de Deus para você nessa tarde é: não tenha medo. Deus é com você, Deus é com a sua casa, Deus é com a sua família. A mulher estava com medo de morrer, de faltar, de viver na miséria. Deus estava dizendo: não tenha medo, meu irmão. Essa é a palavra de Deus. Mas a crise está forte lá fora. Não tenha medo. Mas está ruim, as coisas estão difíceis. Não tenha medo, porque Deus está cuidando da sua vida, amém? Em quarto lugar, decida obedecer. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje: decida obedecer. Verso número 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe disseram, amém? Ela tinha tudo para não acreditar, tinha tudo para não ir, mas ela decidiu obedecer. Diga assim: eu decido obedecer. Decida obedecer. Se Deus está mandando, isso que é andar em obediência, não é andar em rebeldia. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Você sabe o que a palavra diz para você fazer, o que é para você não fazer, obedeça. Meu irmão, deste altar tem saído palavras de bênção para as nossas vidas. Decida obedecer. Olha o que diz 2 Crônicas 20:20, está no telão: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória, amém? Ele está dizendo que em uma outra versão diz assim: crede em Deus, estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Meu irmão, recebe essa palavra. Decida começar, decida confiar, decida servir, decida obedecer, vai ter milagre, amém? Em quinto lugar, o grande está escondido atrás do pequeno. Diga assim comigo: o grande está escondido atrás do pequeno. Verso de número 13: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo. Diga assim: pequeno bolo. Olha o que o profeta está dizendo para ela: vá para casa, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Ela está dizendo: faça um pequeno bolo. Meu irmão, quem já viu uma porta grande na vida? Já viu, né? Talvez sua casa grande, aqui tem 2 portas enormes aí na entrada, sabe? Mas sabe o que abrem portas grandes? Pequenas chaves. Diga assim: pequenas chaves. São pequenas chaves que abrem portas grandes. Comece pequeno. Qual foi a primeira mensagem da nossa série Decida, né? Direção de vida. Decida começar, e decida começar pequeno, porque tem gente que, se não começar grande, não começa nada na vida. Tem gente que se forma na faculdade e fica esperando: você não vai trabalhar depois de 3, 4, 5 anos formado? Não, estou esperando uma vaga na minha área. Enquanto não abre a vaga na sua área, não, eu fico esperando. Meu irmão, mas abriu lá, a empresa está contratando de ajudante, mas ajudante eu não quero. Porque eu não quero, comece mesmo que pequeno, mas comece. Não despreze pequenos começos. Em sexto e penúltimo lugar, creia que a provisão de Deus é sempre abundante. Diga glória a Deus. Diga assim: a provisão de Deus é abundante na minha vida. Olha o que diz verso 15, parte B: e aconteceu que a comida durou todos os dias. Diga comigo: todos os dias. Para quem ia comer um pão ia morrer, meu irmão. Olha o que Deus está dizendo: que houve abundância todos os dias, porque a provisão de Deus é abundante na sua vida, na sua casa, na sua família. E olha o detalhe ainda: e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e a sua família. Meu irmão, era todo dia. Quem comia? Comia o profeta, comia a mulher, comia o filho, comia até a família. Meu irmão, a provisão vai ser tão grande na tua vida que vai vir a família inteira, até gente que você não conhece na sua casa. Você fala: aí chega, né, pastor?
Imagina a gente batendo, eu sou seu irmão, fiquei sabendo que você está muito rico, sou seu primo, hein? Arruma um emprego para mim lá na sua empresa, dá um biquinho lá para mim, é isso que aconteceu, é o que está acontecendo aqui, o povo vai chegando, a família vai chegando, porque quando chega a notícia que está todo mundo bem, vai chegando gente, né? Vai chegar gente na sua casa em nome de Jesus, amém? Mas preste atenção nesse detalhe, a Bíblia diz o seguinte, que eles comeram todos os dias, diga assim, todos os dias. Comeu o profeta, comeu a mulher, comeu o filho e comeu também a família, familiares, vinham se alimentar. Porque a provisão de Deus para nós, ela é abundante. Deus nos dá uma provisão para que transborde. Essa é a bênção da provisão de Deus, não é para a gente reter. Ela comeu, ela deu para o profeta, ela compartilhou com sua família, essa é a bênção de Deus. Quando Deus faz um milagre da multiplicação, era para quê? Para que as outras pessoas comecem. Deus vai te abençoar, Deus vai te engrandecer, para que você seja um canal de bênção para aqueles que não estão tendo, que você seja esse instrumento. Mas o grande detalhe aqui é que este milagre aconteceu dentro da casa da viúva. Diga assim, dentro da casa da viúva. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. A tua casa será um ambiente de milagres, amém? O milagre que Deus quer fazer é dentro da sua casa. Você pode estar aqui esperando, ela precisava de recursos, ela podia arrumar um emprego lá fora, ela podia abrir um negócio, ser uma grande empresária, ela podia ter, Deus podia ter abençoado a profissão, um negócio para o filho dela, e o filho dela prosperar e trazer recursos para dentro da casa dela, sim ou não? Claro que poderia, mas Deus não fez. Deus fez o milagre dentro da casa dela, porque meu irmão, minha irmã, não existe milagre lá fora que seja maior do que o milagre dentro de casa. Não existe nenhuma vitória lá fora que venha compensar um fracasso dentro da família. Meu irmão, a sua casa tem que ser um ambiente de milagre. O maior milagre da sua casa, da história da sua família, tem que ser dentro da sua casa. Eu profetizo, vai ter milagre de unidade, de alegria, de paz, de união, em nome de Jesus, dentro da sua casa, amém? Em sétimo e último lugar, priorize o reino de Deus. Verso número 13... Mas primeiro, diga assim comigo, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Quando nós olhamos e lemos esse texto e nós não compreendemos direito a palavra de Deus, nós ficamos um pouco chocados com o profeta, porque a mulher diz assim, eu não tenho nada, o que eu tenho eu vou comer, meu filho vai comer, nós vamos morrer. Ele diz assim, não, você vai fazer um bolo primeiro para mim, depois, se sobrar, você vai fazer para você e para o seu filho. Podemos falar, o camarada tinha um coração duro, a mulher está ali na miséria, só tinha isso, ele vai dizer não, e ela faz, por quê? Para nos ensinar que primeiro tudo é para Deus, Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso fala de prioridade, de priorizar o reino. Como você aqui nesta tarde, você está no primeiro dia da semana, no primeiro domingo do mês, você está dedicando a Deus, isso significa, o quê? Isso é prioridade. Isso é primícias. Não saia da sua casa sem orar. Eu não saio da minha casa sem orar, sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia no dia mais apertado, sem ler um capítulo, e eu tento também ouvir uma palavra. Para quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, Márcio, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo, acorda 10 minutos mais cedo. Não tem tempo, acorda 15 minutos mais cedo. Faça isto. Eu te garanto, a sua vida vai mudar. Mais vale 10 minutos de oração na presença de Deus do que 1 hora tentando fazer algo, porque Deus vai à sua frente, Deus te dá vitória. Meu irmão, priorize o reino de Deus. Provérbios 16:3, consagre tudo o que você for fazer a Deus e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que promessa. Ele está dizendo o seguinte, tem gente que sai tão apressado de casa, ele sai para os seus afazeres, e sabe que tem gente que chega no final do dia, cansado, exausto e não produziu nada. Tem gente que está correndo que nem um louco, está saindo 4 horas da manhã, está chegando exausto de noite, ele chega, não vê filho, não vê nada, ele deita e desmaia, e no outro dia começa aquela loucura de novo, e a vida não anda, porque tem ao lado espiritual. Se você primeiro consagrar a Deus, Senhor,
Hoje eu tenho aquela reunião, hoje eu tenho aquele negócio, eu tenho que visitar aquele cliente, eu tenho que dar aula na escola, eu tenho que fazer, consagra 5 minutos de oração. A Bíblia diz, consagra, Senhor, tudo que você vai fazer, os seus planos serão bem-sucedidos. Você vai voltar para casa em paz e em vitória. Salmo 127, e o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Diga assim, enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a teu favor. Isaías 64:4, desde a antiguidade não se viu um Deus igual a esse, que trabalha a favor daqueles que esperam nele, aleluia. Tem alguém que espera no Senhor? Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Pastor, hoje é domingo, o fórum está fechado, o banco está fechado, mas o nosso Deus está trabalhando a nosso favor. Aquela mulher prioriza Deus, e qual é o resultado? Verso de número 16, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Meu irmão, houve abundância, houve milagre, e é o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Eu profetizo milagre abundante de Deus, e como disse no começo, Isaías capítulo 1, diz o quê? Se vocês obedecerem, comerão o melhor de Deus nessa terra. Ela obedeceu, o profeta obedeceu e comeram o melhor de Deus. Você vai obedecer e vai viver um ano abençoado. 2019 será um ano de céus abertos, de transbordar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê se coloca de pé em nome de Jesus.